Mais uma vez a gente está aqui para te trazer um tema extremamente interessante para as tuas provas do Enem. E dessa vez a gente vai trabalhar justamente a tua competência da área 4, a competência que trata de tecnologias, técnicas, espacialização produtiva. Um dos temas mais abordados na tua prova é o contexto da industrialização, tanto no espaço mundial quanto a industrialização brasileira. Para didatizar e para que tu possas melhor entender esse processo, nós vamos dividir essa industrialização em fases, etapas da industrialização, onde cada um desses momentos vai marcar justamente um salto industrial, ou melhor, uma onda industrial que começou a ocorrer. Então, para que tu possas acompanhar didaticamente, é muito importante que tu não perca a sequência cronológica desse processo. Saiba como começou, quais foram os fatores que levaram a indústria a se instalar no Brasil, até chegar no contexto atual desse processo de industrialização. Então, para a gente poder começar, bora começar destacando aqui justamente o processo de industrialização brasileira, como começou a ocorrer a construção da indústria no Brasil, tá? E todas as vezes que eu preciso falar de industrialização brasileira, é necessário que eu compreenda que a indústria, quando nasce no Brasil, ela vai nascer dependente de algumas estruturas. E uma das principais estruturas que vão favorecer o nosso processo de industrialização é justamente a atividade econômica que vai anteceder a indústria, no caso, a cafeicultura. Então, eu posso dizer assim, para entender a gênese industrial no Brasil, que vai ser justamente a nossa primeira fase ou a nossa primeira etapa, tá? Eu vou chamar essa primeira etapa justamente de fase inicial, ou também vou chamá-la aqui de gênese industrial. Tudo bem? Então, aqui nós temos a gênese da indústria no Brasil ou a gênese industrial no Brasil. Não é que ele vai te perguntar isso diretamente, mas seria necessário que tu conseguisse estabelecer cronologicamente quando isso começou a ocorrer. A gênese industrial no Brasil, essa primeira etapa da industrialização brasileira, ela vai ter início justamente aqui, a partir do final, tá? Do final do século XIX. Então, a indústria brasileira vai nascer no final do século XIX. E essa indústria vai nascer no final do século XIX e essa primeira etapa ela vai se estabelecer até o ano de 1929. Então, do final do século XIX até o ano de 1929. Como eu te falei, não precisa tu lembrar de datas, mas é muito interessante que tu possa compreender esse contexto industrial. E não te esquece, a indústria, ao nascer no Brasil, ela vai nascer extremamente dependente daquilo que o café propiciou para ela. Então, eu posso dizer que essa primeira etapa, ela vai ter relações diretas com isso aqui, o declínio da atividade cafeeira ou o declínio do café. Aí tu pode te perguntar, Tiago, mas como é que o declínio do café ou o declínio da atividade cafeeira, como é que ele influencia a produção industrial no Brasil? É simples. O café vai começar a declinar e eu não posso esquecer que o café era uma estrutura produtiva em sistema de plantations, destinado ao mercado externo, que era produzido em larga escala, produzido em grande quantidade. Não posso esquecer que o café, quando começou a desenvolver-se pelo século XVIII e século XIX, ele começou lá no século XVIII e se expandiu do litoral em direção ao interior. Então, para que eu possa tirar uma atividade do interior e levá-la para o mercado externo, eu preciso construir infraestrutura. Não posso esquecer também que o café utilizava-se no segundo momento de uma mão de obra imigrante, assalariada. E quando ele começa a declinar, esse declínio do café vai deixar para a indústria algumas bases. Essas bases, vou colocar aqui, o declínio do café vai produzir para a indústria algumas bases. Quais são as bases que geralmente a nossa prova cobra? Essas bases, elas também são conhecidas aqui como subsídios, tá? Alguns subsídios ou algumas bases. Quais são as bases que geralmente a nossa prova cobra? O café, ao declinar,
era uma atividade do campo. Muitos trabalhadores trabalhavam em áreas rurais e quando o café começou a declinar, muitos migraram em direção às cidades. A indústria, então, pôde utilizar essa base justamente porque essas pessoas não apresentavam um grande grau de tecnificação. Em muitos casos, era uma mão de obra barata. E quando a indústria começa a aproveitar, nós vamos ter a formação aqui de uma mão de obra extremamente barata, tá? Então, o primeiro fator industrial que nós vamos ter é essa aqui, a mão de obra extremamente barata que vai ser utilizada pela indústria para que ela possa produzir. Essa mão de obra, em alguns casos, conhecida aqui como o tal do exército de reserva, certo? Então aqui nós temos o exército de reserva, aquela ideia. Muitas pessoas procurando vagas de trabalho, a tendência dos salários é serem cada vez menores. Então, ao saírem do campo, migrar em direção às cidades, essas pessoas então passaram a se estabelecer, formando esse exército de reserva, formando essa mão de obra barata. O segundo fator importante que merece destaque é que, apesar de ser uma mão de obra barata, era assalariada. E sendo uma mão de obra assalariada, conseguiu se reproduzir com o mercado consumidor inicial. Então, além da mão de obra barata, temos a formação de um mercado consumidor. Então, repara, nós já temos duas bases. A primeira base, uma mão de obra barata. A segunda base, o mercado consumidor que começa a se estabelecer. E a terceira base, tu vai ter que pensar assim. Quando esse café começa a declinar, a infraestrutura que vai sobrando, que vai ficando, que vai sendo deixada como herança, ela passa a ser utilizada pela indústria. Bancos, ferrovias, a estrutura elétrica, a estrutura em si portuária. Então, uma outra base deixada pela indústria é essa aqui, ó, a infraestrutura, certo? Essa infraestrutura vai ser justamente um dos fatores iniciais desse processo de produção. A infraestrutura que ficou de herança para que a indústria pudesse nascer. E o nosso quarto fator, o café, no seu auge, acumulou muito capital. E os barões do café tiveram um acúmulo de riqueza muito grande. Logicamente, sendo uma atividade em declínio, não era mais interessante investir nessa atividade. O que vai acontecer? Grande parte do capital que era investido no café, ele passará a ser reinvestido na indústria, de forma direta ou indireta. Algo que nós chamamos aqui, ó, de realocação de capital. Então, a indústria vai passar a receber esse capital de forma de investimentos diretos e indiretos, e a partir daí a indústria brasileira pode nascer nesse período. Temos a estrutura e uma coisa que tu não vai poder esquecer. Qual era o estado que tinha a maior base produtiva de café? São Paulo. Se a indústria está nascendo subsidiada pelo café, tu vai ter que entender que a maior parte da nossa indústria, quando nasce, ela surge e se concentra em São Paulo. Então, um dos fatores que explicam a grande concentração industrial é isso aqui. O estado de São Paulo era o estado que oferecia as melhores bases e a indústria se concentrou em São Paulo. Um outro fator importante, a nossa indústria está nascendo atrasada. A Revolução Industrial na Europa começou no século XVIII. A Revolução dentro dos Estados Unidos no século XIX, no Japão no século XIX, e o Brasil está entrando no século XX, iniciando o seu processo industrial. Logicamente, então, que se ele está se industrializando com um contexto muito atrasado, ele não vai ter as mesmas bases industriais e produtivas dos europeus. Vai ser então que a indústria brasileira começa a engatinhar. Se eu estou falando que começa a engatinhar, tu não pode pensar que o Brasil já começou produzindo tecnologia de ponta. O que o Brasil produzia no início era uma indústria bem básica. Então, todos os subsídios deixados pela cafeicultura fizeram com que no Brasil pudesse nascer um tipo de indústria que nós vamos chamar aqui, ó, de indústria, tá? Indústria de bens de consumo
indústria de bens de consumo. E como eu te falei, não esquece, essa indústria de bens de consumo que está nascendo não é uma indústria top de linha. Se não é uma indústria top de linha, tu vai pensar, é bem de consumo durável ou não durável? E tu não vai poder ter dúvida. A indústria que nasce no Brasil é uma indústria de bens de consumo não durável, ou chamados não duráveis. Essa indústria que está nascendo aqui é basicamente a produção de utensílios para o dia a dia, utensílios comuns. Então, essa indústria que está nascendo, ela vai ter como principal base, aqui do lado, ó, a produção têxtil, a produção de tecidos, certo? Vai ter como ramo a produção de alimentos, que é justamente a produção alimentícia. Vai ter como base a produção de produtos de higiene, que também vai se destacar nesse momento inicial, e produtos de limpeza. Tu vai perceber então que o Brasil não está produzindo nada de top, não está produzindo nada de estrutura de ponta. Nós estamos produzindo a base da base em pleno século XIX, quando países do Ocidente Europeu já estão na sua segunda, entrando na terceira revolução industrial. É por isso que tu tem que te perguntar, se o Brasil está produzindo a base da base, bens de consumo não duráveis, isso quer dizer então que quando a indústria nasce no final do século XIX, ela está nascendo e adentrando no século XX, ela está se desenvolvendo. A Europa já está bem evoluída. Aí tu tem que te perguntar, será que o Brasil tinha competência tecnológica para desenvolver um mercado, para desenvolver uma produção e levar para fora? Não. É por isso que quando essa indústria começa a nascer no Brasil, a estratégia industrial que o Brasil adotou foi trazer e deixar, na verdade, esses produtos no mercado interno. Não tem condições de competir lá fora, então essa indústria ela vai ser destinada aqui para a gente ao mercado interno. Isso aqui tu não pode esquecer, a produção industrial destinada ao mercado interno. Mas aí ficam alguns questionamentos, e para a gente finalizar essa primeira parte, se a indústria é destinada para o mercado interno, e se o objetivo dela não era exportar, por que então que a infraestrutura portuária acaba sendo uma base interessante para a produção industrial? É simples, é só tu pensares assim. A indústria precisa, para nascer, de algumas estruturas. Capital, temos. Mão de obra, temos. Infraestrutura, temos. Mercado consumidor, temos. Mas não temos ainda tecnologia, maquinário, ou seja, a maior parte do maquinário que vinha para ser introduzido na indústria não saía daqui. O Brasil precisava importar esse maquinário. Então, a nossa indústria, quando nasce, ela nasce destinada ao mercado interno, mas ela nasce justamente com o processo de importação da tecnologia, que é a nossa importação do maquinário necessário, certo? Aí na tua prova do Enem, ele vai usar algumas palavras-chave para que tu possa desenvolver a partir daí um contexto. Que palavras-chave? Começa assim, a indústria é atrasada? Por que ela é atrasada? Aqui. A indústria é dependente? Por que ela é dependente? Bem aqui, dependente da estrutura do café, e bem aqui, dependente da tecnologia. A indústria, ela nasce destinada ao mercado interno ou externo? Tá aqui, ó. Mercado interno. E essa indústria é uma indústria muito competitiva ou pouco competitiva? Aí tu vai ter que lembrar, o que nós produzíamos no início? Bens de consumo não duráveis. Enquanto estão entrando em evolução tecnológica, nós estamos engatinhando no nosso processo industrial, certo? Tu vai ter que acompanhar as próximas fases. Segue.